Alguma vez se perguntou por que razão sente que falta algo na sua vida, mesmo quando tudo parece bem? Talvez tenha tentado realizar os seus sonhos, mas sente que algo o está a impedir. Talvez tenha procurado a paz, mas ela permanece indefinida. A resposta pode não estar naquilo que faz, mas sim naquilo que não fez. Deus não está em busca de perfeição, riquezas ou conquistas. Hoje, mais do que nunca, Deus quer algo muito mais profundo de si, o seu coração obediente. Junte-se a mim nesta viagem espiritual que transformará não só a sua relação com Deus, mas também tudo o que o rodeia. Fique até o fim do vídeo porque tenho uma grande oração por si que o vai motivar a continuar. Se é novo neste canal, convidamo-lo a juntar-se à nossa bonita comunidade clicando aqui. Na vida cristã, a obediência não é apenas uma série de ações externas que realizamos por obrigação ou por medo de castigo. É um apelo profundo do coração que Deus nos estende para vivermos uma vida alinhada com a sua vontade e os seus propósitos. A obediência que Deus procura é um ato de amor e devoção, uma resposta genuína à sua graça imerecida. Hoje, mais do que nunca, Deus quer o seu coração obediente, um coração que se entrega totalmente a Ele e confia que os seus caminhos são os melhores, mesmo quando não os compreendemos totalmente. Jesus disse claramente: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Esta declaração resume poderosamente o que significa ser obediente a Deus. Não se trata de seguir regras por medo ou para ganhar o favor de Deus, mas sim de uma resposta amorosa à sua bondade e misericórdia. O nosso amor por Deus leva-nos a querer obedecer-lhe, a alinhar a nossa vontade com a sua. Não é uma obrigação pesada, mas um privilégio. Quanto mais amamos a Deus, mais natural se torna obedecer-lhe, pois compreendemos que os seus mandamentos não são para nos limitar, mas para nos guiar para uma vida abundante. O apóstolo Paulo também enfatiza este ponto quando nos fala da transformação da nossa mente e do nosso coração. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Ao obedecer a Deus, descobrimos que a sua vontade é aceitável e perfeita. À medida que renovamos as nossas mentes e permitimos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, começamos a ver a obediência não como um fardo, mas como uma oportunidade de viver na plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Uma das histórias mais poderosas da Bíblia sobre obediência é a de Abraão. Deus pediu-lhe algo que parecia impossível e absurdo do ponto de vista humano: sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão não questionou Deus nem duvidou do seu plano. Apesar de não compreender completamente por que é que Deus estava a fazer tal pedido, Abraão obedeceu. No último momento, Deus interveio e providenciou um carneiro para o sacrifício em vez de Isaque. Esta história ensina-nos que a obediência a Deus exige, muitas vezes, sacrifício pessoal, uma renúncia completa às nossas próprias expectativas e desejos. Deus testou o coração de Abraão, e Abraão mostrou que amava a Deus mais do que qualquer outra coisa, até mais do que o seu próprio filho. A obediência radical de Abraão resultou em bênçãos, não só para ele, mas para todos os seus descendentes. Deus honrou a sua fé e obediência com uma promessa eterna. Hoje, Deus continua a chamar-nos à obediência radical, disposta a renunciar ao que valorizamos, confiando que o seu plano é sempre melhor. Assim como a obediência traz bênçãos, a desobediência traz consequências. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, por desobedecerem a Deus, enfrentaram graves consequências. Adão e Eva, por exemplo, desobedeceram a única instrução que Deus lhes deu no jardim do Éden. Como resultado, o pecado e a morte entraram no mundo. Saul, o primeiro rei de Israel, desobedeceu às instruções específicas de Deus, resultando na perda do seu reino e no rompimento da sua relação com Deus. A desobediência não afeta apenas a nossa relação com Deus, mas também pode trazer dor e dificuldades às nossas vidas. Deus não nos chama a obedecer-lhe para nos controlar, mas para nos proteger das consequências destrutivas do pecado.
Cada vez que escolhemos o nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus, desviamo-nos do seu propósito e das bênçãos que tem reservadas para nós. No entanto, na sua infinita graça, Deus oferece-nos sempre a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para Ele. A chave para a obediência genuína é a confiança em Deus. Se não confiarmos na sua bondade, na sua sabedoria e no seu amor, será difícil obedecer-lhe plenamente. O coração obediente é um coração que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não compreende o porquê de determinadas situações ou mandamentos. Provérbios 3, 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus, podemos obedecer-lhe sem reservas. Sabemos que Ele está no controle, que o seu plano é perfeito e que o seu amor por nós nunca falha. Embora, por vezes, a sua vontade possa parecer difícil de aceitar ou compreender, quando obedecemos com um coração confiante, experimentamos a sua paz e a sua presença nas nossas vidas. Deus chama-nos para uma vida de obediência porque é através dessa obediência que podemos experimentar a sua plenitude e propósito. Não se trata de uma obediência forçada ou mecânica, mas de uma resposta amorosa à sua graça e bondade. Deus quer o nosso coração obediente hoje, um coração que confie nele, que o ame, que esteja disposto a seguir os seus caminhos, mesmo quando não os compreendemos completamente. Na próxima parte, exploraremos mais profundamente como podemos cultivar um coração obediente e como a obediência impacta as nossas vidas de forma transformadora. A obediência a Deus não é algo que acontece de um dia para o outro. É o resultado de um processo contínuo em que, após dia, permitimos que Deus molde o nosso caráter e transforme as nossas prioridades. A Bíblia ensina-nos que a nossa relação com Deus é uma caminhada diária, um caminho de constante crescimento e maturidade. Para cultivarmos um coração obediente, precisamos de estar dispostos a entregar-nos à obra do Espírito Santo em nós e a abandonar aquilo que nos separa da vontade de Deus. Um dos primeiros passos para cultivar um coração obediente é aprender a submeter-se a Deus em todas as áreas da nossa vida. Tiago 4:7 dá-nos instruções claras. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É reconhecer que Deus é soberano, que Ele sabe o que é melhor para nós e que a sua vontade deve prevalecer sobre a nossa. Num mundo que valoriza a independência e a autossuficiência, a submissão a Deus pode parecer contracultural. No entanto, é nesta submissão que encontramos a verdadeira liberdade. Quando entregamos o controle das nossas vidas a Deus, experimentamos a paz que advém de saber que estamos nas mãos do Criador do Universo. A obediência, então, torna-se uma expressão dessa confiança e submissão. À medida que aprendemos a entregar-nos a Deus, percebemos que não temos de... Ele está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Muitas vezes pensamos na obediência a Deus em termos de grandes atos de fé ou sacrifício, mas a verdade é que a obediência começa nas pequenas coisas do dia a dia. Lucas 16:10 diz-nos: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco é também injusto no muito. Se não somos capazes de obedecer a Deus naquilo que parece insignificante, como poderemos fazer quando decisões maiores e mais difíceis estão diante de nós? A obediência nas pequenas coisas pode ser tão simples como dedicar tempo à oração diária, ser honesto nas nossas palavras e ações ou escolher perdoar alguém que nos ofendeu. Cada pequeno ato de obediência fortalece o nosso coração e prepara-nos para os maiores desafios que possam surgir. Assim como um atleta treina diariamente para uma competição, também nós devemos treinar os nossos corações em obediência para estarmos prontos quando Deus nos chama para algo maior. No Novo Testamento, vemos o exemplo perfeito de obediência na vida de Jesus. Filipenses 2:8 diz que Jesus humilhou e tornou-se obediente até a morte de cruz. A obediência de Jesus foi absoluta e total. Ao longo da sua vida, demonstrou que o seu maior desejo era fazer a vontade do Pai, mesmo quando isso significasse enfrentar o sofrimento e a morte. A oração de Jesus no jardim do Getsêmani é um momento poderoso que nos mostra o seu coração de obediência. Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 2:39. Na sua humanidade, Jesus sentiu o peso do sofrimento vindouro, mas a sua obediência foi mais forte do que o seu medo. Confiou completamente no plano de Deus, sabendo que o seu sacrifício traria a salvação a toda a humanidade. O exemplo de Jesus desafia-nos a imitar a sua obediência. Embora as nossas provações e desafios possam não ser tão grandes como aqueles que ele enfrentou, todos somos chamados a obedecer a Deus com a mesma disposição de coração. Devemos lembrar-nos que, tal como Jesus, a nossa obediência não só nos afeta, como também tem impacto na vida daqueles que nos rodeiam. Um dos mais belos frutos da obediência é que ela nos aproxima de Deus. Quando obedecemos a Deus, escolhemos andar na sua luz e permitir que a sua presença preencha as nossas vidas. Em João 14:15, Jesus diz: "Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno. Não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-lhes amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer." A obediência leva-nos a um relacionamento mais íntimo com Deus. Não se trata apenas de seguir ordens, mas de entrar em comunhão mais profunda com o nosso Criador. Quando obedecemos, abrimos-nos para ouvir a sua voz com mais clareza, compreender o seu coração e caminhar no seu propósito. A obediência não nos afasta de Deus, pelo contrário, aproxima-nos dele, permitindo-nos experimentar mais profundamente o seu amor e orientação. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, sobretudo quando enfrentamos provações ou quando a sua vontade não coincide com os nossos desejos. Contudo, é precisamente nesses momentos de dificuldade que a nossa obediência se torna mais significativa. A obediência em tempos de provação demonstra a nossa fé e confiança em Deus. É uma afirmação poderosa de que acreditamos na sua bondade, mesmo quando não vemos o caminho claro. O apóstolo Pedro encoraja-nos em 1 Pedro 1:6-7 a regozijarmos-nos, mesmo quando enfrentamos dificuldades, porque as nossas provações fortalecem a nossa fé. Através da obediência em tempos difíceis, Deus purifica os nossos corações e prepara-nos para receber as suas maiores bênçãos. Cada desafio que enfrentamos com um coração obediente aproxima-nos da maturidade espiritual e da vitória em Cristo. Cultivar um coração obediente é um processo que requer submissão, fidelidade nas pequenas coisas e disponibilidade para seguir o exemplo de Jesus. Nem sempre será fácil, mas a obediência leva-nos a um relacionamento mais profundo com Deus e a experimentar o seu poder nas nossas vidas. Na parte seguinte, exploraremos como a obediência transforma o nosso ambiente e como Deus recompensa aqueles que escolhem andar na sua vontade, apesar dos desafios. A obediência a Deus não afeta apenas os nossos corações e o nosso relacionamento com Ele, mas também transforma o nosso ambiente, os nossos relacionamentos e as circunstâncias que enfrentamos. Através da obediência, o poder de Deus manifesta-se de forma surpreendente, trazendo mudanças que vão para além do que podemos imaginar. Um coração obediente permite que a vontade de Deus se cumpra na terra, abrindo portas de bênçãos e dando testemunho da sua fidelidade. Deus promete bênçãos para aqueles que escolhem obedecer-lhe. Em Deuteronômio 28, encontramos uma extensa lista de bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, enquanto caminha em obediência. Acontecerá que, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, vosso Deus, para guardardes e cumprirdes todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos vos alcançarão. Deuteronômio 28, 1-2. A obediência não é apenas um ato de fé, mas também o caminho para as bênçãos divinas. Estas bênçãos nem sempre são materiais, embora muitas vezes se possam manifestar em provisão e prosperidade. Contudo, mais importante do que qualquer bênção material, a obediência traz paz, alegria e um relacionamento íntimo com Deus. Quando andamos em obediência, vivemos sob a proteção e o cuidado divinos. As nossas vidas, mesmo quando enfrentamos dificuldades, estão repletas de um sentido de propósito e direção que só surge quando estamos no centro da vontade de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos como a obediência dos servos de Deus ativou o seu poder sobrenatural nas suas vidas. Moisés, por exemplo, obedeceu a Deus erguendo o seu cajado sobre o Mar Vermelho, e deu as águas para que os israelitas pudessem atravessar. Josué obedeceu a ordem de Deus diante dos muros de Jericó durante 7 dias, e esses muros, que pareciam impossíveis de derrubar,
caíram diante do poder de Deus. Maria, a mãe de Jesus, obedeceu aceitando o chamamento de Deus para seu ser o Salvador do mundo, e a sua obediência permitiu que o plano de redenção se cumprisse. Deus continua a agir poderosamente através da obediência dos seus filhos hoje. Quando obedecemos, permitimos que o seu poder se manifeste nas nossas vidas e circunstâncias. Nem sempre veremos o resultado imediatamente, mas a obediência consistente produz frutos que serão eventualmente revelados. O poder sobrenatural de Deus manifestar-se-á na resolução de situações impossíveis, na restauração de relações quebradas ou na paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio da tempestade. Vivemos num mundo que observa constantemente como os cristãos vivem a sua fé. A nossa obediência a Deus não afeta apenas a nossa relação com Ele, mas é também um testemunho para aqueles que nos rodeiam. Jesus disse: "Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus." Mateus 5:11-16. Quando obedecemos a Deus, permitimos que a sua luz brilhe através de nós, e essa luz pode inspirar outras pessoas a procurarem Deus. A obediência nem sempre será compreendida pelos outros. Haverá momentos em que obedecer a Deus parecerá irracional ou até mesmo uma loucura aos olhos do mundo. Contudo, quando permanecemos firmes na nossa obediência, Deus usará as nossas vidas como um testemunho da sua fidelidade. As pessoas que nos rodeiam poderão ver como Deus trabalha através da nossa obediência, e muitos são atraídos para Cristo pelo nosso exemplo. É importante lembrar que a obediência a Deus não significa que não enfrentaremos desafios. Na verdade, é muitas vezes no meio das provações que a nossa obediência é mais necessária e significativa. Deus permite-nos, por vezes, passar por momentos difíceis para fortalecer a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Ele. Tiago 2:4 encoraja-nos a considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. E a paciência deve ter a sua obra completa, para que sejas perfeito e completo, sem que nada falte. A obediência em tempos de provação pode ser desafiante, porque os nossos sentimentos e as circunstâncias podem tentar desviar-nos do caminho de Deus. No entanto, é precisamente nestes momentos que a nossa obediência tem maior impacto. Ao escolhermos obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece ir contra nós, demonstramos uma fé inabalável. Esta fé não só glorifica a Deus, mas também fortalece o nosso caráter e prepara-nos para as bênçãos futuras. Pensemos em Job que, apesar de ter perdido tudo, se manteve fiel a Deus. A sua obediência no meio do sofrimento foi um testemunho poderoso, não só para os seus contemporâneos, mas para gerações inteiras. Deus restaurou Job de formas surpreendentes, mas o mais importante é que Job emergiu da sua provação com um relacionamento mais profundo com Deus. A obediência no meio das dificuldades nem sempre trará resultados imediatos, mas garante-nos que estamos a caminhar na direção certa, e Deus honrará sempre essa fidelidade. Para além das bênçãos que recebemos nesta vida através da obediência, Deus também promete a recompensa eterna. Em Mateus 25:21, Jesus diz: "Muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muitas coisas entre na alegria do seu Senhor." Este versículo recorda-nos que a nossa obediência nesta vida tem um impacto na eternidade. Deus vê cada ato de obediência, seja ele grande ou pequeno, e promete recompensar aqueles que se mantêm fiéis a Ele. Esta recompensa não se trata apenas do que recebemos, mas da alegria eterna de estar na presença de Deus. A maior recompensa da obediência é que ela nos aproxima de Deus, não só nesta vida, mas também na vida futura. No final de tudo, o que mais desejamos é ouvir estas palavras do nosso Senhor: "Muito bem, servo bom e fiel." Vamos rezar. Pai do céu, agradecemos que seja um Deus fiel, de graça e misericórdia. Hoje, chegamos diante de Ti com corações humildes, desejando a nossa obediência como prova do nosso amor por Ti. Sabemos que nem sempre é fácil obedecer, especialmente no meio de provações e desafios, mas confiamos que o Teu plano para nós é bom, agradável e perfeito.
Pedimos-lhe que nos dê força e sabedoria para caminharmos na sua vontade todos os dias. Renova as nossas mentes e transforma os nossos corações para que possamos discernir e seguir a sua voz em todos os momentos. Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando não compreendemos as razões das circunstâncias que enfrentamos. Queremos ser como Jesus, obedientes até o fim, confiando plenamente que tu estás a trabalhar para o nosso bem e para a tua glória. Pedimos-lhe que use a nossa obediência para impactar aqueles que nos rodeiam. Que as nossas vidas sejam um reflexo da tua luz e que, através das nossas ações, muitos sejam atraídos para ti. Sabemos que, em ti, a nossa obediência não é em vão, e aguardamos com alegria a recompensa eterna que tu prometeste àqueles que andam em fidelidade. Obrigado, Senhor, porque estás sempre conosco, guiando-nos, segurando-nos e amando-nos. Que possamos dar-lhe os nossos corações obedientes todos os dias, confiando que você fará muito mais do que podemos imaginar. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem o inspirou, convidamo-lo a subscrever, ativar as notificações e a partilhar com pelo menos 5 pessoas. Ao fazê-lo, estará a multiplicar as bênçãos que o Senhor tem para si. Além, se nos quiser apoiar, pode fazer um pequeno donativo através do link no comentário em destaque. O seu contributo ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que fortalecem a fé e levam esperança a quem mais precisa. Cada doação, por mais pequena que seja, tem um grande impacto e é recebida com gratidão. Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe. Até a próxima.